Boa noite a todos. Nós vamos começar agora a nossa aula sobre como montar uma cafeteria lucrativa. E eu vou explicar para vocês alguns dos temas que mais são demandados pelos meus alunos em todos os nossos encontros. Então, a gente vai começar pela escolha do ponto, né? As pessoas muitas vezes me perguntam, Luciana, como é que é a escolha do ponto? Então, assim, para iniciar melhor essa conversa, eu gostaria de dizer que a gente vai ter esse encontro toda quinta-feira, às 20 horas. E nessa primeira quinta-feira, a gente também está transmitido pelo Instagram, mas nos próximos encontros a gente vai liberar o link na bio do Instagram e as pessoas vão se inscrever e vão participar. Então, a gente sempre vai estar aqui nas quintas às 20 horas e o link para inscrição sempre vai estar disponível na bio do nosso Instagram. Meu nome é Luciana, eu sou da Casa Rara, eu sou fundadora da empresa, trabalho hoje em dia com a Amine, com o Márcio e com um pool de consultores que são especialistas em diferentes áreas de atuação. Então, nós temos aí, graças a Deus, uma equipe bem extensa, bem comprometida, todo mundo com bastante experiência na área, e eu sou mentora do projeto de como montar uma cafeteria lucrativa. A gente também faz montagem de outros empreendimentos, mas nesse momento a gente está bem focado em montagem de cafeterias, ok? Nós já temos aí mais de 2.500 alunos online, já atendemos há mais de 20 anos, e temos vários cases de sucesso que podem, inclusive, ser conferidos no nosso Instagram, que é o Instagram Casa Rara, e também estou à disposição, caso vocês queiram conversar. Então, vamos direto ao ponto, vamos começar a falar sobre montagem de cafeteria. Por que muitas pessoas optam hoje em dia por montar uma cafeteria? Bom, acaba que é um negócio que no setor de alimentação, a cafeteria tem um custo mais acessível do que muitas vezes um restaurante. Toda generalidade deve ser abolida, tá, gente? Mas assim, estou falando de modo geral. A cafeteria a gente consegue montar com um ticket menor. Ela também tem um lance muito interessante dela poder ir para um container, dela poder ser uma cafeteria de eventos, dela poder ser um bike café, ela é muito, muito versátil. Então a gente consegue fazer cafeteria de diferentes formas, isso é muito positivo. Outra coisa interessante é que a cafeteria, ela pode ter, por exemplo, crepe, ela pode ter sanduíches, ela pode ter várias outras coisas de alimentação. Então, por exemplo, se eu tenho uma cafeteria, eu posso ter nessa cafeteria um delicioso bolo de chocolate e também posso ter crepe. E se eu só tenho uma creperia, normalmente fica complicado. Eu tenho um delicioso bolo de chocolate. Não é impeditivo, mas assim, a gente tem que fazer um trabalho de marketing mais específico. Enfim, e também eu posso ter café na creperia, né? Falar disso assim em tão pouco tempo é complicado, mas a cafeteria ela aceita um leque de produtos bem extenso. É isso que eu quero dizer para vocês. Cada caso é um caso. Muitas pessoas me procuram de cidades bem pequenininhas, querendo montar uma cafeteria numa cidade com 13 mil habitantes. Outras pessoas me procuram querendo montar uma cafeteria numa cidade grande, como São Paulo, Rio de Janeiro. Outras pessoas me procuram querendo montar cafeteria numa cidade de 300 mil habitantes. Então, cada caso é um caso. Não tem como você usar a mesma régua para todo mundo, tá? Então, e isso a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a escolha do ponto. As pessoas também, muitas vezes, me procuram falando assim, Lu, consigo fazer uma cafeteria só para delivery? Eu consigo abrir uma cafeteria que seja só delivery? Você consegue, tá? Mas aí a gente tem que pensar imediatamente na primeira limitação, que é a limitação da questão da bebida, do tema do que a gente tem, né? Do café. Então, assim, o café expresso, ele não dá um excelente delivery, o cappuccino não dá um excelente delivery. Então, aí e se a gente pensar numa cafeteria onde o forte não é café, a gente está falando de lanchonete. E aí não tem nada de errado em montar uma lanchonete, mas a gente não pode chamar uma lanchonete de uma cafeteria, porque todas as vezes que eu falo cafeteria, as pessoas vão pensar numa casa especializada em café, que o forte é café, ok? Então, vamos lá. Eu posso trabalhar, então, o delivery? Posso, mas tem que ter cautela.
ok? Então, talvez eu vá trabalhar com delivery das bebidas geladas de café, por exemplo, ou, enfim, trabalhar com outras opções. A gente tem, hoje em dia, formas de vender café, inclusive um café que vem num sachêzinho que é muito charmoso, que o cliente abre, ele é todo de papel, o cliente abre na própria xícara e só coloca a água quente. Então, eu posso trabalhar na minha cafeteria delivery esse café, para o cliente fazer em casa o café especial e coado. Posso, café 100% arábica, torra média, numa peneira boa, e aí, só que vai para casa do cliente, e vai o pozinho ali no refilzinho, entendeu? E aí chega lá o pãozinho de queijo, chega a panquequinha, o crepe, a torta, o que for, mas o café chega de um jeito que o cliente só vai jogar a aguinha quente em cima. Então, tudo precisa ser estudado, tudo precisa ser pensado no caso a caso. Mas cafeteria da delivery, sim, ok? E se for em loja, Lu? A gente está muito acostumado a ver cafeteria em centro comercial, né? A gente está muito acostumado a ver cafeteria, assim, em centros comerciais, em centros clínicos, centros, aqueles grandes edifícios em que eu tenho escritórios de advocacia, escritórios médicos, enfim. A gente está muito acostumado a ver cafeterias nesses locais. Mas eu posso ter cafeteria na rua, solta na rua? Claro que posso. E aí eu sempre vou indicar para você que essa cafeteria fique num lugar onde as pessoas circulem, ok? Não significa que você vai estar falando aí de, por exemplo, necessariamente o centro da cidade. Não é isso. Mas a gente vai estar falando de um lugar onde passam pessoas. As pessoas precisam se lembrar de que a sua loja existe. Eu tenho casos de clientes que têm cafeterias em locais bastante isolados, na própria cidade deles, num bairrozinho mais isolado, numa ruazinha que era residencial e que deu super certo. Por que deu super certo? Porque essas pessoas souberam investir em marketing e essas pessoas souberam se organizar para poder receber esse público. Então, o que esse cliente especificamente fez, por exemplo? Ele abriu a cafeteria numa casa onde ele tinha bastante espaço, um quintal bem amplo, e ele percebeu, a gente fez os estudos, né? E aí ele percebeu que essa era uma demanda da cidade, então deu muito certo. Uma cafeteria que foge essa regra do local com grande circulação. Mas é o que eu falei, sempre caso a caso, tá? Então, a escolha do ponto, ela tem que ter muito a ver com como as pessoas vão me descobrir aqui, né? Eu tô na minha cidade, Lu, e aqui não tem nenhuma cafeteria com a proposta do que eu quero levar. A gente tem muita lanchonete, mas a gente não tem cafeteria. Legal, quem chega primeiro bebe água limpa. Bacana para você. E o que você vai levar? Onde você vai montar essa loja? Tem bastante circulação de pessoas? Às vezes a gente coloca a loja num ponto muito legal, onde tem muita circulação de pessoas, mas onde a gente não tem espaço para mesa e para cadeira. E aí também não vai dar certo, porque a não ser que seja uma cafeteria to go, que são aquelas cafeterias onde as pessoas a priori pegam os produtos e levam, as pessoas gostam muito de sentar em cafeterias. Então, se você coloca lá num ponto onde não tem lugar para sentar, de repente a cafeteria está super bem localizada, mas as pessoas não vão ficar lá, você não vai conseguir pagar as contas, porque a gente não tem gente circulando na quantidade suficiente. E aí talvez seja o caso de transformar essa cafeteria numa cafeteria to go. A cidade tem esse perfil, o público tem esse perfil, porque também não é todos os lugares que aceitam uma cafeteria com esse perfil. De modo geral, gente, cafeteria é um lugar que as pessoas gostam de sentar, degustar o café, ter um momento do eu mereço. Eu sento, degusto o meu café em paz, como uma coisa bem gostosa, e aí dali eu vou para o meu restante do meu dia. Aquele é um momento de pausa, um momento de recarregar. Não significa, por favor, que a gente não tenha espaço para cafeterias express, cafeterias onde as pessoas pegam as coisas e levam. Temos espaço, mas não temos espaço em todos os locais. A mesma coisa atendimento de mesa.
De modo geral, as pessoas gostam de ser atendidas em mesa na cafeteria. Luciana, isso é imprescindível? Não, não é imprescindível. Precisamos avaliar seu público. Mas, de modo geral, as pessoas gostam de ser atendidas em mesa ou gostam de pedir ali naquele tablet da mesa. Elas pedem no tablet, vem alguém trazer para elas. Daí, por exemplo, eu pedi um expresso e fui com alguém que pediu um macchiato e pedimos uma água mineral. Queremos outra água, pedimos ali, no próprio tablet. Então, às vezes, eu não preciso do atendente, mas é um momento, como eu disse, para a maioria das pessoas é um momento mais de tranquilidade, de relaxamento, então tem muito a ver com ser atendido na mesa. Não necessariamente eu pedi um café e um macchiato, e uma água, quero outra, tem que ir lá no balcão e comprar, entendeu? Então, isso também tem que ser avaliado. E isso tem tudo a ver com o ponto onde você está, porque o ponto, quando a gente fala escolher a loja no lugar tal, a gente está falando de metro quadrado, a gente está falando de pessoas vão pegar esse produto, vão sentar aqui, vão comer, ou essas pessoas vão pegar esse produto, vão levar embora e vão para o serviço. Tudo isso tem muito a ver. Agora, sim, é uma condição muito importante que onde sua loja vai estar, as pessoas vejam você. De preferência, passe gente a pé. Não o tempo inteiro, mas pelo menos de vez em quando. Tem a circulação de pessoas. Pode passar gente de carro solo? Pode. Mas tem lugar para estacionar? Se o cara for de carro na sua loja, tem lugar para ele estacionar? Porque às vezes a loja fica numa puta de uma avenida fantástica, maravilhosa, passa 1 milhão de carros e tal, mas não tem lugar para estacionar, então não resolveu. E aí, ali necessariamente é uma cafeteria to go para quem trabalha naquela região. Tudo isso a gente precisa pensar nessa escolha do ponto. Então, quem eu atendo e se aquela metragem, aquele ponto que eu achei, aquele tamanho de loja que eu achei, é bom para atender esse público. E aí a gente vai fazer a escolha desse público-alvo, né? E a escolha desse público-alvo tem muito a ver com este ponto. Muitas vezes, por exemplo, recentemente eu atendi um casal, estava abrindo uma cafeteria e queria abrir perto de uma igreja e perto de uma escola. Por que isso é tão interessante? Na verdade, ainda tão interessante para eles. Eles estão numa cidade com 200 mil habitantes e eles vão funcionar o dia inteiro. Então, se eles estiverem perto de um centro médico, um centro comercial, perto de uma igreja, perto de uma escola, isso garante pessoas passando pela loja deles o tempo inteiro. Então, nesse caso específico, isso é muito positivo. E assim, graças a Deus, a gente achou uma casa que atendia todas essas recomendações assim iniciais, né, essa percepção que a gente teve, e a gente vai conseguir montar na casa, o que é muito legal. Então, uma casa alugada, num preço bacana, enfim, a gente vai falar um pouco do financeiro daqui a pouco, você vai entender um pouco disso também. Ok, e aí a gente vai para os equipamentos que são essenciais. Quando a gente fala em equipamentos de cafeteria, muitas vezes as pessoas pensam assim: vou trabalhar só com café coado. Por favor, não faça isso. Se você for montar uma cafeteria, você precisa ter o café expresso, você pode ter o café coado, mas de preferência coado com métodos, não aquele café coado que passa o dia inteiro numa garrafa. Café coado, que é coado ali para o cliente na hora. Por quê? Isso garante mais qualidade, isso garante mais sabor. E esse café, quando ele fica ali 3 horas dentro de uma cafeteira ali, ele vai perdendo toda a qualidade, né, gente? Então, assim, a oxidação é outra, vai queimando com a temperatura, ainda mais se for aquelas cafeteiras que a gente coloca termostato. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Conforme eu falei, a cafeteria, as pessoas entendem quando elas vão numa cafeteria que há um primor, que há um zelo em relação ao café. Então, e cada vez entendem mais disso. Se você procura, você pode dar um Google aí, se você procura na internet, o consumo de cafés especiais no Brasil só tem crescido. O brasileiro está aprendendo cada vez mais a tomar café e está gostando cada vez mais do café especial. Então, o que acontece? A gente precisa de uma máquina de café expresso. Ok. Qual o tamanho da máquina, Lu? 1 grupo? 2 grupos? Depende do que a gente pensa que vai ser a saída da sua loja, a vazão da sua loja. Eu acho uma máquina de 1 grupo, que é aquela máquina que tem um bracinho só,
Quem não conhece, né, a gente chama aquilo, geralmente quando a gente não conhece, chama aquilo de bracinho, aquele porta-café assim que encaixa. Eu acho pouco, tá? Então, eu gosto de trabalhar com máquinas já inicialmente, com máquinas de 2, 3 ou 4 grupos. Quando a gente tem expectativa de um movimento bem grande, a gente já pode começar com uma máquina de 4. Preciso comprar? Não precisa comprar, pode alugar. Se a cafeteria fosse minha, eu compraria ou eu alugaria? Eu alugaria com certeza. Por quê? A gente tem hoje excelentes opções no mercado de máquinas para alugar e a gente tem uma excelente qualidade de técnicos indo na nossa loja olhar se a nossa máquina está funcionando direitinho. Então, eu gosto muito disso, tá? Então, eu alugaria com certeza. Trabalharia, assim, uma coisa que eu vou deixar aqui claro que é imprescindível, por favor, grão 100% arábica. E aí vocês vão, essa aula não é uma aula de barista, né? Mas assim, vocês vão fazer um curso de barista bem legal. E aí vocês vão aprender um pouco sobre a peneira do café e tal. Então a gente vai escolher um café com menos defeito possível, tá? Um café com os grãos mais uniformes. O que acontece assim? Não, a aula não é sobre isso, mas eu vou falar só um tiquinho. Quando o café vai secar, às vezes o café é petitico, às vezes o café é médio, às vezes o café é grande, tamanhozinho do grão mesmo. E aí o que acontece? Esse café seca lá e depois o pessoal da fazenda vai torrar esse café. A torra boa, ela é média. E aí vocês vão ter variações nessa torra média aí, que é um universo gigantesco, não dá para a gente conversar aqui, mas assim, a gente vai ter variações, mas é sempre uma torra média. O que acontece? Quando a gente pega um monte de grão pititico, um monte de grão médio e um monte de grão grande e torra, mesmo na torra média, cada um vai torrar de um jeito, concorda comigo? Então, isso é uma realidade de um tipo de peneira. Quando a gente vai escolhendo só os pequenininhos, ou só os médios, ou só os grandes, eles vão torrando mais uniformemente. Então, quanto mais uniforme for essa torra, ou seja, eu só torrei grão, nesse lote aqui, eu só torrei grão médio, aí eu vou ter uma torra mais uniforme, não vou ter nenhum que passou mais um pouquinho e nenhum que ficou menos passadinho. Vou ter uma torra mais uniforme e vou ter um café com gosto mais uniforme, tá? E aí vai ser mais achocolatado, vai ser mais frutado, isso depende do que a gente chama de terroir do café, que é o mesmo terroir da uva, que é um conjunto de características climáticas, de características de solo e de características da espécie. Então, cada café vai ser de um jeito. Se eu pego um café lá de um produtor do sul de Minas e trago para plantar aqui em Brasília, mesmo que seja a mesma muda, tudo, né, mesma semente, mesma espécie, tudo direitinho, aqui ele vai nascer diferente. Por quê? Porque a terra é diferente, porque o clima é diferente. Então, isso a gente chama, essas características todas juntas a gente chama de terroir, tá? Ok. Então, aí então a gente fechou essa questão da máquina de café. Então, seja qual for a máquina de café que você for comprar, não, pode comprar, né? Eu recomendo que você alugue. Você sempre vai trabalhar nessa máquina com um café que seja um café 100% arábica, ok? Outra coisa muito importante, você vai degustar esse café, tá? Você vai entender como é que esse café, né? Por exemplo, se eu for eu pego um café X, e aí ele é gostoso e tal no expresso. Se eu for fazer ele na prensa francesa, a moagem dele é diferente. Eu preciso moer ele mais grossinho para a prensa. Se eu for fazer ele filtrado, eu vou pegar esse mesmo café e vou moer mais fininho para o filtrado. Tá, então você vai experimentar de diferentes formas esse café. Você vai lá no seu fornecedor e vai falar assim, tá, então eu gostei dele no expresso. Vamos moer um pouquinho dele para a prensa francesa e vamos fazer ele na prensa francesa aqui? Ah, gostei, também quero fazer ele coado. Então, vamos moer um tiquinho para o coado, vamos fazer ele no coado. E assim você vai experimentando até você achar um café que atenda você. Talvez você até tenha um café só para expresso e um café só para métodos. Mas você vai achar lá no seu fornecedor. Quando a gente compra em grão. E aí a gente moe para os métodos. Quando a gente está falando do expresso, a gente não moe antes. A máquina de expresso, do lado dela, vem um moinho, que também é alugado.
Então, na hora que o cliente pediu o expresso, você aciona o moinho, aí ele moe ele rapidinho e você tira o expresso na hora, tá bom? Mas para os métodos, às vezes a gente compra lá no fornecedor e manda moer. Não é o ideal. O ideal é que você moa na hora para o cliente, mesmo quando é método. Por quê? Por causa da oxidação do grão. Mas em cafeterias muito pequenininhas, às vezes eu não tenho como ter um moinho. E aí a gente acaba fazendo isso. Mas eu encorajo você a comprar o seu moinho. Moinho eu já encorajo a comprar, tá? O moinho para métodos. Você vai ter lá um café que você vai comprar, e aí você vai ter um moinho para métodos. Isso é bem interessante, tá? O moinho alugado para a máquina de expresso e o moinho comprado para moer para os métodos na hora. Se não tiver ficado claro, deixa nos comentários, me manda um WhatsApp que eu vou explicando de novo até ficar claro, tá? Que às vezes meu raciocínio é mais rápido do que eu falando, e aí eu me embaralho um pouco. Ok. Ninguém consegue pagar os custos de uma cafeteria vendendo só café. A gente precisa de ter outros produtos. Então, as dicas de cardápio que eu dou é que assim, que a gente tenha um cardápio que seja uau. Uau significa que eu vou trabalhar com uma coisa estratosférica diferente que ninguém nunca viu na face da Terra? Não, provavelmente não. Significa que você vai fazer aquilo que o seu público-alvo gosta de consumir, só que você vai fazer muito bem feito. E aí esse produto vai ser uau. Significa que se você for ter um pudim de leite, você vai ter um pudim de leite sem maisena, um pudim de leite bom, com, sabe, com um leite condensado bom, um creme de leite bom, enfim. Significa que se você for fazer por exemplo, eu vou fazer um bolo de chocolate, eu vou fazer um bolo de chocolate com produto de primeira qualidade, bem gostoso, com uma calda muito cremosa, enfim, aquilo que atende a característica do meu público. Lu, eu vou vender pão com manteiga. Sensacional. Venda um excelente pão com manteiga. Eu vou vender cuscuz com manteiguinha. Que bom. Então, coloco cuscuz, coloco uma manteiguinha boa e faço um cuscuz que não seja ressecado. O mesmo vale para tapioca. Não estou falando aqui para você vender uma coisa que seja uma gastronomia de um outro país para você se destacar. Não é isso. Não é isso. Se você tiver alguma invenção culinária para fazer que você acha interessante, faça. Mas não é necessário isso. A gente pode, o simples bem feito, gente, ele resolve, tá? E aí, presta bastante atenção para vender os clássicos que atendem, que agradam ao seu público-alvo, para as pessoas não precisarem procurar um clássico fora, né? Então, assim, de repente você consegue atender esse cliente ali com esse clássico. Não é imprescindível, mas é muito interessante vender os clássicos. E trabalhar com novidades. Luciana, é interessante ter promoção? Eu sempre digo que o seu cliente não precisa de promoção, ele precisa de novidade e preço justo durante o ano inteiro. Não adianta nada você tentar escalpelar o cliente durante o ano e quando você está quebrado, você lança uma promoção. Então, assim, a gente faz preço justo durante o ano inteiro. E aí a gente tem novidades, porque as pessoas gostam de novidades. E aí a gente divulga as novidades. Ok? Pode ter uma promoção de vez em quando? Pode. Mas não é legal viver de promoção. Tá? E aí, quero conversar um pouco sobre tudo isso que a gente está falando. Eu vou ticando aqui do lado, eu estou olhando para o lado porque eu falo com vocês e vou escrevendo, porque eu sou de antigamente, não consigo fazer tudo no digital, não. Os equipamentos, gente, uma coisa interessante que a gente tem que olhar é que os equipamentos de preferência, e aí eu estou falando de mobiliários, principalmente balcões refrigerados, mesas de inox, tá? E equipamentos, basicamente equipamentos de refrigeração que você vai ter que mandar fazer. Mandar fazer equipamentos de inox 300, aço inox 304. Por quê? Porque ele é um inox que tem 18% cromo e 8% níquel, ele não enferruja. E a gente tem muito equipamento mais barato por aí, que daqui 2 anos que você comprou, ele está todo enferrujado por dentro, então não é legal. Então guarda essa referência aí, se der a nota no cantinho, o aço 304 é mais seu amigo, tá? Bom, todas as vezes que a gente pensar na sua cafeteria, a gente vai pensar na proposta de valor. O que é essa proposta de valor?
A gente vai pensar em itens em uma personalidade para essa loja, que as pessoas digam assim, nossa, que sensacional, sabe? Proposta de valor é a gente deixar a loja com uma cara que as pessoas identifiquem, que a gente não vai vender café e bolo. A gente vai vender outras coisas. Que outras coisas? Não sei. Não sei o que você vai vender. Mas você precisa vender outras coisas. Pode vender, por exemplo, um momento em famílias, pode vender um momento de sossego no meio de uma pausa de um dia. Você pode vender conforto, você pode vender praticidade, você pode vender várias coisas. Mas se você estiver vendendo só comida, entra numa coisa que você, como consumidor, consumidora, com certeza já viveu, que é assim, tipo, estou na praça de alimentação, e aí eu observo tudo aquilo que tem na praça como comida. Eu não consigo observar valor agregado em nada. E eu olho e falo assim, hoje é quarta-feira, só vou almoçar. Qual é o lugar mais barato? Não sei se vocês já passaram por isso. Quando a gente tem essa sensação como consumidor, é porque todo mundo que está ali do lado, para a gente, só está vendendo comida. Ninguém tem um valor agregado diferente. Então, aí a gente começa a olhar o preço. E aí a gente. Só que na sua empresa, você não quer que o cliente compare seu preço, porque senão você vai entrar numa guerra por preço. Então, e o que faz você fugir disso? A proposta de valor alinhada. Qual é o problema do seu cliente que você ajuda a resolver? Em que você torna a vida desse cliente melhor? Por que essas pessoas vão procurar a sua loja e não a loja do concorrente? Ok? E aí a gente vai alinhar direitinho essa proposta de valor e depois que a proposta de valor for alinhada, você vai mexer com o cardápio. Antes de mexer com o cardápio, anota isso, por favor. Antes de mexer com o cardápio, você não compra nenhum equipamento. Primeiro a gente define cardápio, depois a gente define equipamento. Então tá. Defini o meu cardápio e aí ele tá de acordo com o meu público-alvo? Tá. E aí eu vou procurar a loja. E aí eu vou entender se aquilo tudo que eu quero colocar no cardápio cabe naquela área de produção, porque pode ser que caiba, pode ser que não caiba. Talvez eu tenha que ajustar, ou talvez eu tenha que mudar de loja, ok? E aí eu vou entender os custos. Que custos, Luciana? Custos de implantação de loja. Implantar uma loja vai gerar um custo que a gente vai ter de volta esse dinheiro. Então, por exemplo, se eu gastei 100 mil reais fazendo minha loja, eu preciso que esses 100 mil reais depois voltem para mim. Vão voltar como? Né? E aí a gente vai entender com bastante conta quanto tempo demora para esse dinheiro voltar. Mas esse dinheiro precisa voltar para você. Isso é um fato, tá? Mas o custo de implantação, nele entra a obra civil, nele entram os equipamentos, tá? O mobiliário da loja, que seus clientes vão sentar, o mobiliário de cozinha, que é pia, bancada, ok? O mobiliário de estoque, que são as prateleiras, mobiliário do escritório, porque o gerente, o proprietário tem que ter um escritório para poder fazer a organização dessa loja. Então, tudo isso a gente coloca aqui nesse custo inicial. Tá. E aí a gente vai entender se esse recurso vai ser próprio, se esse recurso vai ser de terceiros. De terceiros pode ser, por exemplo, um empréstimo com um familiar, mas também pode ser um empréstimo bancário. E qual a forma de devolução disso? A gente tem, por exemplo, às vezes alguns empréstimos bancários que a gente pega, é um dinheiro barato, que a gente pega para devolver daqui 2 anos com uma taxa de juros pequena. Então a gente programa isso para daqui 2 anos. Ou às vezes não. Daqui 3 meses tem que começar e não foi tão barato assim esse dinheiro. Então a gente, sabe, isso tem que entrar na nossa programação do nosso financeiro. A gente, quando tem o layout pronto, quando você entendeu lá, você alugou a loja, entendeu qual é o espaço que você vai colocar, qual é o cardápio, quais são os equipamentos e tal, aí a gente já tem o desenho dessa loja que o arquiteto já mandou e a gente consegue entender quantos funcionários a gente precisa para essa loja. E aí a gente começa a calcular o nosso custo. Quanto que é o aluguel? Custo fixo e custo variável. Então, entenda, a gente já calculou o custo da obra civil, custo dos equipamentos e do mobiliário, e deu lá, vou colocar um valor aqui, deu 100 mil reais. Aí a gente vai começar a simular quanto que essa loja vai gastar para ela existir normalmente.
Então, a gente vai entender que a loja, só para ela ficar aberta, pagando aluguel, funcionário, uma estimativa de conta de luz, uma estimativa de conta de água, a gente vai gastar, em média, vamos lá, R$ 30.000 por mês. Tá. E aí, quanto que essa loja tem que vender para ela se pagar e dar lucro? Porque você tem que entender uma coisa. Esses R$ 100.000 que você gastou aqui no começo, para abrir sua loja, ele precisa ser devolvido para o banco, para você mesmo, ou para outra pessoa que você pegou esse dinheiro emprestado. Esse dinheiro precisa voltar. Ele não é um fundo perdido, né? A gente não amarrou ele no rabo do tatu. Então, ele precisa voltar. E aí, a gente vai tirar isso em qual momento? Se a loja precisa vender 30.000 para ela ficar aberta, para pagar os custos básicos dela, se eu preciso de 30.000 sobrando na minha conta no final do mês para eu pagar as minhas contas básicas, quanto que eu tenho que vender nessa loja? Né? Porque não adianta vender 30.000. Se eu preciso 30.000, por exemplo, se com 30.000 eu pago meu aluguel, meus funcionários, o imposto básico, eu não posso vender só 30.000. Por quê? Porque de tudo que eu vendi, eu comprei matéria-prima. Então, eu preciso vender mais do que 30.000. Quanto que eu tenho que vender? Aí a gente vai para uma conta muito importante, que é a conta do CMV, que você já deve ter ouvido falar pra caramba, porque você deve estar nessa busca aí de internet, de coisa de gastronomia, você já deve ter visto esse tal desse CMV em tudo quanto é lugar. CMV é custo de mercadoria vendida. Então, vou simplificar para você. Se eu vendo um misto quente por R$ 10 e ele custa R$ 4, o CMV dele é 40%. Com R$ 4, Luciana, eu compro pão, eu compro presunto, o queijo e a manteiga que eu passo nesse misto quente. Custa R$ 4, eu vendo por 10, então ele é 40%. Não entra nisso aluguel, funcionário, gás, energia, nada disso. Pelo amor de Deus, isso entra em outra planilha. Não coloca isso no CMV não, porque senão você não vai dar conta de depois fazer a planilha de custos fixos e variáveis, embanando o financeiro todo lá na frente, tá? Então, a gente precisa saber quanto custa cada coisa que a gente vai vender na loja, e a gente só descobre quanto custam as coisas de comer quando a gente faz a ficha técnica. E a ficha técnica é justamente isso que eu falei de uma forma muito simplificada aqui no misto quente. Então, a gente pega, por exemplo, o misto quente vai um pão francês, que eu compro lá na padaria do seu João, que custa R$ 1. Aí eu coloco 2 fatias de presunto, 2 fatias de queijo, coloco tanto de manteiga, e isso custa R$ 4. Tá bom, então a ficha técnica desse produto, eu consigo lançar no sistema a ficha técnica desse produto e dizer que ele custa 40%, que ele tem um CMV de 40%. Ou seja, do valor que eu vendo ele, 40% eu gasto só para comprar matéria-prima. Tem bolo de chocolate, tem torta de frango, tem quiche Lorraine, tem baguete de filé mignon, tem que fazer ficha técnica de todos os itens. Então, se você está aí na busca de começar a sua cafeteria, ou já tem sua cafeteria, começa a ficha técnica. Lu, coloca ficha técnica na planilha do Excel. Se você já fez meu curso de gerenciamento, você vai ver que eu vou virar para você e falar, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Que preguiça. Por quê? Porque eu sou muito defensora do sistema de loja com a frente de loja e a retaguarda. O que é essa retaguarda? Retaguarda é o seguinte: você tem aqui você tem a frente de loja, onde você lança. Eu cheguei lá como sua cliente, pedi uma Coca-Cola e um café expresso, você vai lançar. A retaguarda vai dar baixa automática na Coca-Cola e na 9 gramas de café expresso lá no seu estoque. Então, eu sou muito defensora de usar um sistema de loja. E se você usa a planilha do Excel, você vai alimentar a planilha do Excel, depois você vai alimentar o sistema de loja, ou seja, você vai fazer o mesmo trabalho 2 vezes. Eu prefiro que você não faça o mesmo trabalho 2 vezes. Então, que você já tenha um sistema de loja que tenha retaguarda e que atenda a sua expectativa, que tenha um bom suporte técnico na sua região. Nós temos hoje em dia, graças a Deus, excelentes sistemas no Brasil, e vocês conseguem trabalhar aí com tranquilidade, tá? Tem alguns sistemas bem intuitivos, recomendo que vocês testem um pouco a interface antes de fechar o contrato, para ver se vocês se familiarizam com a interface do sistema e tal. Entre em contato com quem já trabalha com o sistema para entender como é que é o suporte.
Mas, na minha opinião, o sistema tem que ter frente de loja e retaguarda, tá? E aí vocês vão lançar nisso, a gente lança no sistema tudo, custos fixos, custos variáveis, tudo, data de boleto, a gente faz o sistema integrado com o app de delivery, seja esse app de delivery próprio ou terceirizado. Então, quando você vendeu no delivery, ele também já dá baixa na retaguarda, é sensacional, porque não fica aquele gap, o produto que vendeu no delivery, ele não, é como se ele não existisse, né? Entendeu? Porque ele não foi na frente de loja, ele é tributado e tal, mas ele é tributado por um outro sistema, ele não é tributado pelo sistema que está no caixa. Se você tem um sistema de caixa que é só de frente de caixa, você vai ter esse problema, talvez. Então, é muito interessante que você trabalhe com o sistema integrado, com os apps de delivery. Ok. E aí, desse jeito, a gente vai entender qual é o ponto de equilíbrio da sua loja. Como é que é o ponto de equilíbrio, Lu? Eu vou entender aqui como é que essa loja, quanto ao mínimo que eu tenho que vender nessa loja, para eu conseguir pagar todas as contas, inclusive a parcela dos 100 mil reais lá, que eu peguei com o banco, ou que eu peguei da minha poupança, ou que eu peguei de um familiar, e ficar ok. Não tirei nada de lucro, mas consegui pagar as despesas. Então, quanto que é esse ponto de equilíbrio? Isso é uma coisa que é simples, mas eu digo para vocês que hoje, em torno de uns 60%, 70% das empresas não têm isso de uma forma consciente. Isso e o CMV de cada produto, tá? Por que é importante o CMV de cada produto? Para eu saber o que vale a pena eu vender ou não, para eu saber onde é que está a minha lucratividade ou não. Não só o CMV de loja. Porque quando chega no final do mês, eu vou ter o CMV da loja. É o estoque inicial mais as compras, menos o estoque final, dividido pelas vendas. Então, vou chegar à conclusão de que no mês que eu vendi 200 mil reais, eu gastei, eu vendi 200 mil reais, mas eu gastei ali, sei lá, 80 mil com compra. Então, quanto que é meu CMV nesse mês, entendeu? Então, estoque inicial mais as compras, menos o estoque final, dividido pela venda bruta. Isso é o CMV de loja. E, por incrível que pareça, tem gente que não faz. Mas eu também preciso fazer o CMV de cada produto, que é o custo de cada produto. E saber se o produto custa R$ 2 e eu vendo ele a 6, quanto que é o CMV desse produto? Eu também preciso saber, ok? Então tá. E aí a gente vai fazer, então, a gente vai entender esse retorno do investimento e aí, em seguida, você vai começar a pensar nos seus manuais. Imagina o seguinte, olha que legal. Você tem uma loja toda organizada, onde você já entendeu a proposta de valor, ela está alinhada com o seu público, está tudo certinho, está tudo bonitinho, e você tem um cardápio, você sabe quanto custa cada item desse cardápio, você sabe quanto que você gasta de matéria-prima nessa loja por mês e tal. Só que você precisa padronizar o atendimento, você precisa também padronizar a forma que os produtos são feitos, porque senão você não vai conseguir tirar férias. A loja vai ser uma cadeia que você tem até a chave. Então, a gente precisa padronizar. Como é que a gente padroniza? Com manualização. Então, a gente faz a manualização da produção, que são essas fichas técnicas e tal. A gente faz a manualização do atendimento, a manualização da produção de cafés. Tudo isso a gente coloca no manual bem bonitinho na loja. Então, você vai fazer o manual da sua loja bem bonitinho, ok? E vai investir em treinamento, vai fazer seu material de treinamento para essa loja. E aí, você vai ter a sua loja operacionalmente viável e também vai ter essa loja manualizada, o que vai te proporcionar vida. Resumindo, é isso, assim, a manualização proporciona para você que está empreendendo vida. Se você não manualiza, você sempre vai estar imerso na operação da sua loja, no administrativo da sua loja. Porque o financeiro você consegue fazer de casa, você consegue fazer da beira da praia, você consegue fazer de dentro da loja. Então, assim, de vez em quando você precisa conseguir, pelo menos de vez em quando, você precisa conseguir ter uma folga. Você conseguir fazer todas essas coisas e saber que a operação está funcionando direito. Como é que essa operação vai funcionar direito se ela não estiver no manual? Não vai funcionar corretamente. Então, você tem que ter um manual para cada coisa, uma padronização para cada coisa. Então, as fichas técnicas são essa padronização da cozinha, mas a gente precisa manualizar todas as outras coisas, criar as rotinas de todos os outros colaboradores.
tá? Então, agora que, não sei se você já montou, se você ainda vai montar a sua loja, você vai fazendo um cronograma para cada uma dessas coisas, entendendo como é que você vai fazer tudo isso. Monta um cronograma, uma planilhazinha aí simples do Excel e vai destrinchando cada uma dessas coisas, tá? Como é que eu consigo ajudar? Eu faço todos esses passos que eu expliquei para vocês aqui, a gente faz em mentoria, de forma individual sempre. Isso só eu e o empreendedor ou empreendedora. Eu não. Por que eu não junto duas empresas? Porque cada empresa tem uma realidade diferente. Então, a gente tem a mentoria e a gente também tem os cursos online. Quem participa da mentoria ganha os cursos online. Mas também você pode fazer os cursos online de uma forma separada. Então, para participar da mentoria, o link está na bio do Instagram. Se você quiser saber mais, né? É só clicar e falar diretamente comigo no contato. E se você quiser fazer os cursos também, o link está na bio do Instagram. Mas o meu recado final é o seguinte: seja como for esse processo, por favor, sempre faça de uma forma organizada. Esse passo a passo que eu passei aqui é bem interessante. É o que eu utilizo nos processos de mentoria, tá? Então a gente vai passinho por passinho até essa loja estar pronta para inaugurar. Então a gente já inaugura, de preferência já inaugura. Para quem já inaugurou, a gente vai fazer, a gente inverte um pouco. Para quem já está com a loja em funcionamento, a gente muda um pouco dessa ordem. Mas para quem ainda não inaugurou, a gente já abre a loja com os manuais de atendimento, com tudo certo. Faça isso na sua empresa. Abra sua loja já manualizada, com todas as normas, com tudo certo. Treine sua equipe. Primeiro treinamento de atendimento da sua equipe, faça esse treinamento já com muita consciência. Lu, precisa fazer um curso de barista? Sim, precisa fazer um curso de barista. Se tiver numa cidade pititica que não tenha curso de barista, ou vai para uma cidade maior que tenha, ou pelo menos faça um online. A gente tem alguns cursos, eu não dou aula de barista, eu sou barista, mas eu não dou aula de barista, mas tem vários cursos de barista online muito legais. E aí a pessoa, quando for instalar a máquina lá na sua loja, também vai ensinar na prática. Mas você que está empreendendo precisa aprender bem antes. Não dá para aprender só na hora. Tá bom? É isso. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus.